Nós estamos com a médica estudiosa da cannabis, Beatriz Jacó. Doutora, obrigada demais por vir conversar com a gente neste momento tão importante, né, da gente conseguir avançar, porque é muita gente que pode se beneficiar disso e a partir de agora vai conseguir um caminho menos difícil, né? Menos difícil para ter o acesso à cannabis medicinal. Bem-vinda, muito obrigada. Muito bom dia, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, de certa forma, tão polêmico. Pois é. Já disseste tudo, viu, doutora? Porque é importante e polêmico. Por isso que antes de chamar o nosso colega, o Kleber, eu já comecei dizendo assim, gente, para lá. Para quem está pensando que é uma coisa, tem nada a ver com isso, com o fumo, com o cigarro, nada, zero. A gente está falando do óleo, da cannabis, que é usado de maneira medicinal. A senhora pode explicar para a gente, primeiro, que tipo de pessoas que geralmente já usam ou quais são as doenças que são beneficiadas no quesito reduzir as dores de algum tipo de doença com o uso da cannabis medicinal? Elisa, nós temos hoje algumas indicações que são mais precisas do uso da cannabis para fins medicinais ou dos canabinoides, né? No caso, os fitocannabinoides, que são os canabinoides presentes na planta cannabis. Temos evidências mais robustas, estudos mais bem conduzidos e com follow-up, né? Que é um segmento mais longo desses pacientes, em especial para as epilepsias resistentes, que são aquelas crises convulsivas que não respondem aos tratamentos convencionais, mesmo diante da utilização de 2, 3, 4, muitas classes de fármacos diferentes. Nós temos também produtos, né, à base de cannabis estudados para situações como náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, para caquexia de pacientes que têm HIV e para as dores crônicas, uma evidência um pouco menor, dada a qualidade dos estudos, mas com uma resposta extremamente favorável aos pacientes quando a gente pensa em dor crônica, em especial aquelas que têm uma característica neuropática. O uso também para espasticidade da esclerose múltipla, inclusive nós temos um medicamento aprovado aqui pela Anvisa com o nome de Mevatil, também é um uso de indicação formal, que é aquela rigidez, aquela falta de funcionalidade, aquelas dores musculares que vêm com essa doença que é a esclerose múltipla. Beatriz, vou te falar uma coisa bem francamente, é de se emocionar quando nós ouvimos de você, ou da senhora, para eu ser aqui educado, uma doutora, mas quando nós ouvimos você dizer a quantidade de benefícios, porque aí logo a gente já imagina alguém passando por uma quimioterapia que tem efeitos colaterais, só quem já teve isso em família ou amigos sabe o tamanho do sofrimento. Você ter a possibilidade de um ser humano que está passando o efeito colateral de um tratamento contra o câncer, que já é uma pancada mental, você ter a possibilidade de reduzir o desconforto, que é o tamanho do efeito no corpo de quem passa por quimioterapia, só com esse exemplo já é da gente ficar muito tocado e emocionado mesmo, de ver a redução de dor e sofrimento de quem a gente ama. E aí a senhora citou vários outros exemplos. A minha dúvida genuína é, para essas pessoas que já fazem uso, como é que elas têm que fazer? É pela justiça? É uma autorização de quem para conseguir comprar? E o que isso mudaria agora na prática? Porque é um trâmite muito burocrático, né? Ou era, porque essa medida da Anvisa vai melhorar. Na prática, como fica isso? Atualmente, a gente, incrivelmente, não tem um trâmite tão burocrático. O Brasil está muito à frente de muitos países. O que acontece é que, até então, as vias de acesso a esses produtos se reduziam basicamente a 3 formas, que são os produtos que estão à venda na farmácia, por uma resolução da Anvisa, que é a RDC 327. Então, são produtos que tiveram toda essa análise sanitária de segurança e estabilidade dos componentes que estão ali naquele frasco. Nós temos os produtos importados aí por pessoas físicas que fazem parte de uma outra resolução da Anvisa, que foi a 660.
Essas duas resoluções, né, tiraram o tabu e trouxeram um conhecimento ao uso desse produto para formas medicinais. Entretanto, há um custo excessivo para grande parcela da população no Brasil. E, em paralelo, nós temos as associações sem fins lucrativos, como o próprio repórter Kleber citou, que tem uma parcela importante no acesso, para facilitar o acesso desses pacientes que não têm condições a esse tratamento com canabinoides, mas que ainda não tinham regulamentações muito claras. Então, a gente fala, sim, nós temos acesso a produtos à base de cannabis no Brasil, mas sob qualificações e sob leis e sobre regulações muito distintas. E quando a gente pensa no uso medicinal da cannabis, a prioridade é a segurança do paciente e também do prescritor. Afinal, se o produto não está nas nossas farmácias, nós importamos ou prescrevemos através de uma associação, a responsabilidade é do prescritor. Então, o prescritor também tem que ter esse conhecimento. Tudo isso que a Anvisa propôs ontem é para facilitar, trazer segurança para o paciente, rastreabilidade e, por que não, a longo prazo, um custo mais acessível para grande parcela da população brasileira. Sim, melhorar o acesso, senão a gente continua do jeito que já é. Quem tem grana, quem é rico, tem acesso a tudo quanto é tipo de tratamento, a redução das dores, e quem não tem grana, é pobre, tem que se virar com o que tem, se é que tem dinheiro para ir à farmácia comprar um remédio. Então, se a gente avança nisso e reduz o preço, né, doutora, a gente pelo menos tem o aspecto social de garantir o acesso. Aí, mais uma dúvida, como é que fica a prescrição exatamente? Até trazendo um exemplo particular, uma vez viajando pela Espanha, em Barcelona, eu estava caminhando e vi uma loja e me chamou a atenção que tinham vários produtos de óleo de cannabis. E aí eu fui ver todos os títulos e lá eles já têm, isso aqui é para tal coisa, tipo farmácia normal, que você vai aqui no Brasil e tem, sei lá, aspirinos, remédios. Aquilo me chamou muito a atenção e a gente que é jornalista é muito curioso, né, para entender esses movimentos da sociedade. E o que mais me chamou a atenção é que, além dos benefícios para seres humanos, tinha uma parte para pet. E eu vi, isso aqui é para não sei o que de pet, para não sei o que de pet. E à época, eu conheci, tendo uma conhecida que tinha um problema de, enfim, questões veterinárias. Eu falei assim, olha que interessante, será que isso aqui não é bom para o seu cachorro? Ela me respondeu assim, pode ser, Elisa, mas você não poderia comprar porque não pode entrar no Brasil, porque precisa de autorização e prescrição. Então, eu contei toda essa história para poder te perguntar, doutora, como é que é essa coisa da prescrição médica? Assim, uma pessoa para fazer uso, é o médico, então, que tem que entender que a cannabis pode ser uma alternativa e ter ali um pedido médico? Exatamente. Hoje, o acesso ao produto à base de cannabis, ele é feito por receita médica, por prescrição. Quando a gente pensa nos produtos que estão disponíveis nas farmácias, é aquele receituário azulzinho ou amarelo, dependendo da concentração do THC, que é o tetrahidrocannabinol, quando a gente pensa nessa resolução que acontece até então. Para os produtos importados, é feita uma receita, digamos, branca simples, mediante uma autorização no site da Anvisa, que é o gov.br. Ali nós temos centenas de produtos com a possibilidade de importação. É importante reforçar, e foi muito interessante você trazer isso da Espanha, porque muitos países fora do Brasil, os produtos à base de cannabis são tidos como suplementos. Então, não tem o rigor necessário para que a gente tenha segurança no uso do paciente, que é o uso responsável. Então, quando a gente pensa no Brasil, nós estamos sim passos à frente. Claro que demos um passo muito grande ontem, mas é importante colocar que é necessário esse rigor, né? O produto à base de cannabis, o medicamento final, ele inicia na semente. Então, quando a gente pensa num produto de grau farmacêutico, nós temos que pensar desde as boas práticas agrícolas até a de manufatura. E fora do Brasil, pouquíssimos países têm isso. Então, além dos produtos de qualidade, a gente tem que ter a capacitação e a qualificação dos profissionais de saúde que vão prescrever. Beatriz Jacó, médica estudiosa da cannabis. Beatriz, sensacional ouvi-la.
sensacional, porque aqui a gente está ao vivo para milhares de pessoas no Brasil, no mundo, e conhecimento é um tesouro. E às vezes a gente tem ali um caminho de cura, que não seja cura, redução de dores. E viver com dor é um negócio que é desesperador para os seres humanos. Obrigada por nos ajudar a compreender o efeito dessa medida da Anvisa. Eu que agradeço a oportunidade.